Fala pessoal, beleza? Vamos para gravar mais um módulo aqui, que é o módulo 28 de ondulatória, né? Que é um módulo que vai falar de instrumentos de corda. Deixa eu tirar minha cara daqui. Instrumentos de cordas, principalmente quando a gente fala de, aí ó, cordas vibrantes, tá? Então são ondas estacionárias que se formam em cordas e que vão acabar produzindo som. O que rola? Primeira coisa, a velocidade de propagação de uma onda depende no meio, né? Você tem escutado eu falar bastante disso nessas nossas últimas semanas. Então, no caso de uma corda, essa equação é dada pela a velocidade, né, é dada pela equação de Taylor. Então a gente vai dizer que a velocidade da corda, a propagação da onda na corda, ela é a raiz quadrada da tração dividido por μ, em que esse μ é a chamada densidade linear da corda. Ele vai dar pra gente quantos gramas por centímetro ou quantos quilogramas por metro essa corda tem de densidade. Via de regra, quanto mais densa é a corda, mais grossa ela é, tá? Já que normalmente essas cordas são feitas de mesmo material. Esses dois elementos, então, eles vão influenciar pra gente na velocidade e, consequentemente, na frequência, na nota musical que uma corda vai emitir. Quanto mais tracionada tiver a corda, quanto mais você deixar a corda esticada, maior a velocidade, se V igual a lambda F, maior vai ser a frequência. Tá? Então a gente vai ter frequências mais agudas, por isso que a gente tem que afinar um instrumento. E o Mi, ele diz pra gente que se a corda for grossa ou Mi for grande, a velocidade será baixa, então a frequência também será baixa. Cordas grossas, então, produzem sons graves, beleza? Para que esses sons gerem ondas estacionárias audíveis, que deem ressonância, essas ondas vão ter que formar números inteiros difusos, tá? Então eu vou ter, a corda vai formar nó na extremidade, tanto na extremidade que está vibrando aqui, ó, quanto nessa outra, ele não vai vibrar, e o número inteiro de fusos. Lembra que na aula 27 a gente fez algumas questões em que eu falava para você que cada fuso desse aqui, a distância entre dois nós consecutivos, corresponde a meio lambda. A gente brinca chamando isso aqui de Kib, né? Então aqui eu tenho, ó, 1 Kib, 2, 3, 4, 5 fusos. Então dentro dessa corda eu estou encaixando 5 fusos. Como cada fuso tem meio lambda, dentro dessa corda eu tenho 2 comprimentos e meio de onda. Ó, eu teria 1 lambda até aqui, mais 1 lambda até aqui e mais meio lambda. Para que a gente gere som audível, que dê ressonância, tá? Que a gente consiga escutar em uma corda vibrante, eu preciso gerar número inteiro de fuso, igual a gente tem aqui. A gente vai ter então alguns padrões que vão gerar ressonância e que vão gerar sons. Quais são eles? Números inteiros de fusos, números inteiros de Kibs. Então eu posso ter o primeiro harmônico, um fuso aqui dentro, que é o primeiro som que vai produzir, primeira onda, primeiro padrão de onda estacionária que vai produzir som. E dentro dessa onda, então, dentro do comprimento L, cabe um fuso, 1 lambda sobre 2. 1 Kib, cada Kib é lambda sobre 2. O próximo harmônico que vai produzir ressonância vai ser o que tem 2 fusos, 2 Kibzinhos aqui. Dentro do mesmo tamanho de corda, a gente vai ter 2 fusos. Ué, então eu tenho 2 Kibs, é porque o Kib diminuiu de tamanho. Ué, então agora, dentro da corda, estão cabendo 2 Kibzinhos menores. Então dentro do L cabe 2 lambda sobre 2. Isso só é possível porque cada Kib ficou menor. Levando em conta que é a mesma corda, tem a mesma tração e a mesma densidade linear, a velocidade, então, de qualquer propagação de onda aqui dentro vai ser a mesma, tá? Velocidade raiz de t sobre μ. Se eu estou diminuindo o comprimento de onda, se eu estou diminuindo, né, a quantidade de fusos, consequentemente estou diminuindo o comprimento de onda, eu estou aumentando a frequência. Então, quando a gente passa do primeiro harmônico para o segundo harmônico, primeiro modo vibracional que gera som, para o segundo, eu reduzo a frequência. Quando eu passo para o terceiro, então eu vou ter 3 fusos, 3 Kibs. Eu vou ter 3 meios lambdas aqui dentro. Ó, o meu meio lambda, o meu Kib está ficando cada vez menor. Se eu estou diminuindo o lambda, eu estou aumentando a frequência. A gente poderia desenhar o quarto, quinto, sexto, sétimo. Todos os padrões em ondas estacionárias vão ter números inteiros de fusos dentro da nossa corda, sempre com nós nas extremidades. Mas no lugar de ficar desenhando um montão, eu vou fazer uma generalização. Ué, se o meu primeiro harmônico é 1 lambda sobre 2, o segundo é 2 lambda sobre 2, o terceiro é 3 lambda sobre 2, exatamente porque o número do harmônico corresponde ao número de fusos, número de Kibs que eu tenho,
eu posso generalizar e falar para você que dentro de qualquer corda, eu sempre vou ter onda estacionária, que produza som, que tem um número inteiro de fusos. Cada fuso é lambda sobre 2, de n sobre 2, né, de lambda sobre 2. L igual a n vezes lambda sobre 2. Geralmente a gente quer calcular a frequência, e para a gente calcular a frequência, a gente vai relacionar o comprimento de onda com a velocidade. Então eu vou isolar o lambda. Se eu isolo o lambda, vai ficar o 2 para cá multiplicando, o 2L, e o n vai dividindo. Então lambda é 2L sobre n. Ah, mas como é que eu calculo a frequência? Ué, V igual a lambda F. O lambda é 2L sobre n. Antes de eu voltar para cá, ó, só lembrando, tá vendo? Quando a gente aumenta o número de harmônicos, eu reduzo o comprimento de onda. Ó. Primeiro para o segundo, vou aumentando o n, terceiro, quarto, e a gente vai reduzindo o lambda. Então a velocidade seria 2L sobre n vezes a frequência do harmônico n. Se eu isolar a frequência, a gente vai ter que a frequência do enésimo harmônico é n vezes V sobre 2L. Vamos por partes aqui para a gente poder entender isso direito. Tá? Vou dar um clique a mais aqui. A frequência do enésimo harmônico é a frequência de um dos possíveis modos vibracionais que vão gerar som audível para nós. Sempre com o número inteiro de quibes. Então é do harmônico N. Isso a gente não controla quando a gente toca uma corda. Geralmente uma corda ela vai soar em vários harmônicos simultaneamente. A junção desses harmônicos todos é o que vai dar o timbre daquele determinado instrumento. Então o número de harmônico a gente não tem como controlar. A gente consegue identificar, se ele me der um desenho, eu consigo calcular. Eu vou exagerar para você que na maior parte das questões ele vai pedir o primeiro harmônico, que a gente chama de harmônico fundamental. A velocidade a gente viu no começo da aula, ela vai depender da tração e da grossura da corda. Então, dependendo da corda que eu tenho, eu preciso afinar do jeito correto e ela tem uma espessura. E o L é o comprimento da corda que vai vibrar. Alguns instrumentos têm cordas de tamanhos diferentes, como por exemplo uma harpa, para que eu tenha diferentes frequências. Outros instrumentos a gente tensiona, a gente aperta a corda em algumas posições para eu alterar o comprimento dela. E alterando o comprimento, a gente altera a frequência. Violão, por exemplo, você tem casas onde você posiciona o seu dedo. Quando a gente põe o dedo em uma determinada casa, pressionando a corda do violão, eu reduzo o comprimento dela e aumento a frequência. Numa harpa eu não tenho como fazer isso, por isso que eu tenho um monte de cordas de tamanhos diferentes. Beleza? Essa equação ela vai dar então pra gente a frequência de qualquer harmônico de uma corda vibrante. Beleza? Fn igual a n vezes V sobre 2L. A gente vai ter uma série harmônica, vou soltar aqui. Ó. O que é uma série harmônica? Bom, a frequência n ela é sempre n vezes a frequência 1. Se eu tivesse o primeiro harmônico, a frequência 1 seria 1V sobre 2L. A frequência 2, 2V sobre 2L. A 3, 3V sobre 2L. V sobre 2L é a frequência do primeiro. Então, toda vez que eu tenho uma corda vibrando e eu não altero nenhuma característica dela, eu não altero a tração, nem a grossura da corda, nem o comprimento, eu vou ter possíveis ondas vibrando nessa corda que vão estar dentro de uma série como essa aqui, ó. Né? Uma PA. Eu tenho F1, 2, F1, 3, F1, 4, F1 e assim sucessivamente. Todas as frequências são múltiplas da nossa frequência fundamental. Então a diferença entre dois harmônicos consecutivos sempre corresponde ao F1. Beleza? Teoria, gente, acho que é esse pedaço aqui. Vamos dar uma olhada nos exercícios? Tá aí, ó, aí apareceu a minha cara gorda aqui de novo. Eba! O exercício 1, que é uma questão da FUVEST segunda fase, está na página 45 da sua apostila, diz o seguinte, ó. Considere uma mesma corda de violoncelo vibrando em situações distintas conforme os padrões de ondas estacionários mostrados. Corda vibrando em onda estacionária do primeiro harmônico, tanto aqui quanto aqui, ó, um quibe só, um fuso só. Eles foram mostrados, né? No diagrama a seguir, em que a amplitude das vibrações por clareza está grandemente ampliada. A corda não vibraria esse tanto, ele destacou isso para a gente perceber. No diagrama 1, a corda vibra no comprimento L, mostrado na figura. É esse aqui, tá? O comprimento da corda L. Na figura 2, a corda está pinçada a 2/3 do comprimento L, de modo que não há vibração no terço restante. Então, este cara aqui, ó, é o que vibra na nossa segunda corda.
Eu vou chamar ele de L'. O que está para trás desse ponto não vibra, porque a pessoa pôs o dedo aqui. Então é a história que eu falei para você de um violão, de um violoncelo, de um contrabaixo, de um violino. Instrumentos de corda que a gente toca tensionando determinadas posições. Quando eu ponho o dedo aqui, meu dedo não deixa que a corda para o lado de lá vibre. Então eu reduzo o comprimento oscilatório da corda. Beleza? Letra A. Eu não vou escrever a letra A, eu só vou falar para você. Depois você anota aí. Um aluno afirma que por se tratar de padrões estacionários, cuidado com isso. Ah, uma onda estacionária é uma onda que não anda. Está errado. A velocidade de propagação de uma onda qualquer na corda é nula. É correta essa afirmação? Está errado. A velocidade de propagação da corda, inclusive, ó, ela é dada pela expressão V igual a raiz da força de tração dividido por μ. Por que a gente tem esse padrão de onda estacionária, que parece que a corda fica só subindo e descendo? Porque essa onda estacionária ela é a junção da reflexão da onda que você toca ao ela bater numa extremidade fixa e volta com fase invertida, com a junção da outra onda que você produziu e que foi encontrar a primeira. Elas vão interferir. Por isso que parece que a onda fica só pulando de um lado para outro e que a gente vai ter pontos em que eu não tenho oscilação. Mas existem vários pulsos que se propagam nessa corda com velocidade dada pela equação de Taylor. Tá? Então por isso que a afirmativa A está errada. O aluno falou que não tem vibração, está errada. A, B e C, vou fazer a conta com você. Considere agora a situação mostrada na figura 1. Se o comprimento L for de 60 centímetros, você está escutando meu cachorro falar, ó, é a hora que eles fazem fofoca. Ele e o cachorro do vizinho aqui, ó. Um late e o outro late de novo. Qual será o comprimento de onda da vibração mostrada nesse diagrama? Que tipo de oscilação que a gente tem? Se eu tenho somente uma barriguinha, um fuso, eu estou falando do primeiro harmônico. Gente, todo fuso desse aqui vale meio lambda. Ué, então dentro dessa nossa corda L está cabendo 1 lambda sobre 2. Tá? Se você guardar isso, você resolve os exercícios da aula anterior, os dois últimos do módulo 27, resolve desse e ainda vai resolver um pedaço do exercício do módulo seguinte. Como esse L vale 60 centímetros, ó, 60 centímetros é igual a lambda dividido por 2. Se eu tivesse duas barriguinhas dessa aqui, eu teria 2 lambda sobre 2. Se eu tivesse 3 lambda sobre 2. Cada quibe vale lambda sobre 2. Então passa esse caboclo para lá. O lambda vai ser 2 vezes 60. Bom, como a gente está usando isso aqui em centímetros, o lambda vai dar 120 centímetros. O que a gente pode fazer? Só para deixar bonito no sistema internacional, escrever em metros. Tá? Então o lambda que a gente vai ter na corda 1, 1,20 metros. Beleza? Sem problema? Vou descer um pouquinho aqui. Suponha agora que a frequência de vibração na corda 1 seja... Opa, era para ciscar isso aqui em amarelo. Vamos apagar. Vamos passar o amarelo aqui, ó. Aí, ó. Que a frequência de vibração no diagrama 1 seja de 220 Hz. Determine a frequência de vibração da corda no padrão mostrado no diagrama 2. A gente tem mais um jeito de fazer isso, tá? Particularmente, quando a figura aparece, né, com um desenho, eu gosto de fazer não por fórmula. E você vai entender por quê. Quando a gente pega a figura 1, a gente pode falar que o V é igual a lambda vezes F. Tá? Na figura 1, V é igual a lambda vezes F. Por que eu vou fazer isso aqui para a figura 1? Para achar a velocidade. A velocidade vai ser o lambda, que a gente achou aqui no item B, 1,2, vezes a frequência, que ele falou que é de 220. Nessa época aqui da FUVEST, ele colocou o ano, né, 2024. Às vezes a FUVEST ela coloca questões que não têm relação de dependência. A gente poderia responder sem precisar usar isso, mas essa tinha uma relação de dependência. 1,2 vezes 220 dá 264,5
metros por segundo. Queridão, a velocidade de uma onda depende do meio aonde ela se propaga. Essa velocidade de 264 metros por segundo, ela é a mesma na situação da figura 2. Tá? A velocidade da corda na figura 1 é a mesma da figura 2. Por quê? Porque a gente está falando da mesma corda que está submetida à mesma frequência, que está submetida, à mesma frequência não, perdão, que está submetida à mesma tração. Então, quando a gente pega o diagrama 2, eu posso garantir para você que a velocidade aqui vai ser os mesmos, vão ter os mesmos 264 metros por segundo. Bom, se eu souber quanto que é o meu novo lambda, eu mato a questão, achando quem é o meu novo f. Por quê? Porque V igual a lambda f, isso sempre vale. Ah, mas dá para saber quem é meu novo lambda? Claro que dá. Por quê? Olha o que a gente tinha marcado aqui, ó. Que L' é igual a 2/3 de L. O novo comprimento da corda vibrante é 2L sobre 3. Bom, então, a nova corda que está vibrando, ela vai ter 2 vezes 60 dividido por 3. 120 dividido por 3, o L' é de 40 centímetros. Na primeira situação, a corda que vibrava valia 60. E na segunda situação, a corda que está vibrando aqui, ela não mede mais 60, ela mede 40. Lindo, não é primeiro harmônico ainda? Se é primeiro harmônico, é porque dentro do nosso L' está cabendo um Kb, um fuso, um lambda sobre 2. Ué, então vou passar o 2 para cá multiplicando. 40 vezes o 2, que eu estou tentando passar para lá multiplicando, mas eu não acho aqui a pontinha da minha caneta. Aqui, 40 vezes 2 é igual ao novo lambda. O nosso novo comprimento de onda é de 80 centímetros, ou 0,8 metros. E aí eu posso fazer de novo V igual a lambda f. V igual a lambda' vezes f'. 264 igual a 0,8 vezes f'. O 0,8 vai dividir 264 sobre 0,8 é igual a f'. Se você dividir 264 por 0,8, eu estou tampando? Não. Deixa eu subir um pouquinho só. Vai dar um f' de 330 Hz. Gente, a gente está falando de uma questão de FUVEST segunda fase, tá? Questão já divertida de fazer, que envolvem cordas. O que a gente tem que guardar? Não mexeu na onda, não mexeu na corda, não alterou tração, não alterou espessura, a velocidade vai ser a mesma. Vamos fazer a 2? A questão 2 fala o seguinte, ó. Um corpo de massa eminho, vamos pintar essas coisas aqui. Corpo de massa eminho oscila em um campo gravitacional G uniforme e está preso a uma mola de constante elástica K. A massa eminho, que tem presa no ponto O de sua superfície uma corda de comprimento L, oscila ao longo do eixo Y conforme ilustra a figura abaixo. Na outra extremidade da corda está pendurado um ponto de massa emão. Vamos lá. Sobre o módulo da velocidade de propagação da corda, da onda na corda, né? É correto afirmar que... Bom, vamos por partes. O que a gente sabe a respeito disso? Este cara aqui, ó, é um oscilador massa-mola, então ele vai ficar subindo e descendo. Quanto vale a frequência desse oscilador? Bom, a frequência de oscilador massa-mola, ela é o inverso do período, tá? É o inverso do período. Osciladores harmônicos, oscilador massa-mola e pêndulo simples, é legal que você conheça o período e o inverso dele. A frequência desse oscilador, então, ó, é 1 sobre 2π raiz de K sobre M.
beleza? Período, se a gente fosse fazer o período, seria 2π raiz de m sobre k. A frequência é o inverso. Então, o oscilador vai fazer essa frequência de oscilação. Por sua vez, a corda, ela vai oscilar, pelo que a gente está vendo aqui, ó, num padrão de onda estacionária, na mesma frequência do oscilador. Qual é o padrão de onda estacionária da corda que a gente tem? Bom, então vamos contar, ó, 1 kb, 2 kb, 3 kb, 4 kb. Então a gente está falando do quarto harmônico. Tá? Falando do quarto harmônico. A outra eu tinha feito por V igual a lambda F, né? Dentro dessa corda aqui, ó, cabem 4 meios lambdas, então eu tenho 2 lambdas aqui. Podia fazer V igual a lambda F, mas eu vou escrever a equação do harmônico. Se é o quarto harmônico, ó, a frequência do quarto harmônico vai ser 4 vezes V, dividido por 2 vezes o L. Observe de onde você tirou isso aqui. A frequência do enésimo harmônico de uma corda vibrante é N vezes V, sobre 2 vezes o L. Ah, mas como é que eu sei o harmônico? O número de harmônicos corresponde ao número de fusos que a gente tem. Se o oscilador tem essa frequência e a corda está oscilando igual, é porque essas frequências são idênticas. Então, o que eu saberia? Que 4 vezes V sobre 2L, a frequência de oscilação da corda tem que ser igual a 1 sobre 2π raiz de K sobre M. O que for igual a gente vai simplificar. Então, por exemplo, ó, posso cortar esse 2 aqui com esse, posso mandar o L aqui para cima, e como a gente quer saber a velocidade, eu vou pôr o 4, perdão, aqui para baixo. O que sobrou para a gente? Que o V sozinho vai ser igual, o L foi multiplicando 1, então ficou L, dividido por o 4 que estava lá, vem junto com o π, L dividido por 4π, raiz de K sobre M. Essa é a resposta dessa questão aqui da Unital. Questão literal, questão esquisita de fazer, chatinha, né? Mas é isso que vai rolar. Repara que a resposta dessa questão, ela não depende do M que está pendurado. Aí você fala, professor, então esse M não altera nada? Esse M ele apareceria dentro da equação de Taylor. Mas ele não pediu para a gente escrever a equação de Taylor, ele pediu para determinar a velocidade em função dos dados que a gente tem. Então esse cara está sobrando, tá? Cuidado que nem todos os dados da questão a gente vai usar sempre. L dividido por 4π raiz de K sobre M, resposta I. Vamos para a próxima questão, a 3. Questão 3, pessoal, questão da Unesp, ó, ela fala o seguinte para a gente. Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem som mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Então tem um violoncelo aqui, corda mais grossa, corda mais fina, e pode ser que tenham materiais diferentes. Para ilustrar o fato de que cordas emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, tá? Deixa eu ver como é que está aqui, ó, amarelo. Espessuras iguais, mesma densidade linear, e estejam submetidas à mesma força de tração. O que ele está dizendo para nós aqui, então? Que as velocidades dessas duas são iguais, tá? Se eu tenho a mesma espessura, mesma densidade e mesma força de tração, a equação de Taylor, né, que é o V igual raiz de T sobre Mi, é igual para as duas cordas. Então eu vou subir aqui, que a gente vai precisar usar esse negócio, e vou deixar isso registrado, ó. O que eu sei? Que a velocidade na corda 1 é igual à velocidade na corda 2, tá bom? Vamos lá embaixo. A corda 1 tem 5 centímetros, a corda 2 tem 2 L2, que a gente não sabe quanto que é. Ó a pergunta dele. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, as duas estão no primeiro harmônico então, tá? Modo fundamental é o primeiro harmônico. Precisava ter falado isso? Não, a gente está vendo aqui 1 kb em cada uma delas, um fuso. A frequência sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência emitida pela corda 2. Então vou escrever isso também.
a frequência emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência emitida pela corda 2. Sabe-se que a corda 1 mede L1 igual a 5 centímetros. Então vamos lá, então L1 vale 5 centímetros. Olha que eu vou escrever isso aqui em qualquer lugar. L1 igual a 5 centímetros. O comprimento da corda L2 vale. Quanto vale o comprimento de L2? Gente, a gente tem vários caminhos para resolver essa questão, tá? A gente tem várias formas de resolver essa questão. Se você decora a fórmula, se você não decora a fórmula, seja o que você preferir. Se você é bom de fórmula, a gente vai dizer o seguinte, que a frequência do harmônico fundamental, tá? Aqui a frequência 2, aqui é da corda 2, tá? Mas que a frequência do harmônico fundamental é 1 vezes V dividido por 2L. A gente pode sair por isso aqui, ó. A frequência do harmônico fundamental é 1V sobre 2L. Tá, então a frequência da corda 1 seria 1 vezes V1 dividido por 2L1. Vou fazer de dois jeitos a questão e aí você escolhe qual que você prefere mais. Já que a primeira equação a gente fez só pelo lambda F, né? Primeira questão, e a segunda a gente fez por fórmula. Ó. Então, 1 vezes V1 dividido por 2 vezes o L1 teria que ser igual a 150. Essa frequência aqui é a frequência da corda 2, tá? Só que ela também é primeiro harmônico, vamos lembrar. Esse 2 é da corda 2. Mas é primeiro harmônico. As duas estão oscilando no harmônico fundamental. Por isso que a gente vai usar 1 no começo das duas equações. Então a gente vai ter 150 vezes 1 vezes V2 sobre 2 vezes o L2. Belezinha? Ó, tudo que é igual a gente pode cortar. Esse 2 com esse eu posso cortar. Claro, 1 é um elemento neutro. Mas eu posso cortar V1 com V2. Por quê? Porque como as cordas têm a mesma espessura, a mesma densidade linear e estão submetidas à mesma atração, as velocidades são iguais. Ó. Então V1 e V2 eu posso simplificar. Se a gente multiplicar isso aqui em cruz, V2, o L2 vai para cá, eu teria L2 igual a 150 vezes o L1. Tá? Fazendo por equação, pela fórmula de harmônicos, tá? De frequência de corda vibrante. Então, o L2 é 150 vezes 5. O L2 seria 750 centímetros ou 7,5 metros. Então, olha que doideira. Se a gente fosse ter um instrumento para emitir um som grave do jeito que a gente quer no L1, eu precisaria ter uma corda de 7,5 metros, que instrumento de som que é esse aqui, né? Que teria uma corda de 7,5 metros, quer dizer, ele nem caberia direito numa sala de estar comum, tá? Então 7,5 metros é um absurdo, muito grande, por isso que a corda tem que ter espessura diferente. Vamos fazer uma outra solução, eu vou fazer em azul, tá? Eu vou descer um pouquinho aqui para a gente entender a ideia, ó. Na outra solução eu vou partir disso aqui. O que eu sei? Que V1 igual a V2. Ah, então eu sei que lambda 1, uma outra ideia, tá? Uma outra solução. Lambda 1 vezes F1 é lambda 2 vezes F2, certo? Lambda 1 vezes F1 igual a lambda 2 vezes F2. Bom, quem é o lambda? A gente não está falando do primeiro harmônico? Se a gente está falando do primeiro harmônico, dentro deste tamanho de corda L, cabe meio lambda, porque eu tenho um fuso, um quibe. Ou você guarda a fórmula, ou você conta fuso. Ué, então, estes lambdas que a gente tem ali, eles vão ser o dobro do L para as duas cordas, porque elas são ambas harmônicos fundamentais. Ambas estão vibrando no modo fundamental, no primeiro harmônico. Então, o lambda 1 seria 2 vezes L1, vezes a frequência 1. Aí a gente vai usar aquilo, ó, é 150 F2. Que é igual ao lambda 2. Ué, é 2 vezes o L2, vezes a frequência 2. Tudo que é igual a gente corta. 2
com 2, F2 com F2. E a gente cai na mesma resposta, desde que a gente saiba que cada fuso vale meio lambda, e eu tenho um fuso só. L1 vezes 150 é igual a L2. Onde a gente saiu? Ó? A gente saiu aqui de novo. Tá? Então, por um caminho totalmente diferente não, né? Por um caminho que a gente não precisa decorar a fórmula do harmônico, a gente também chega no L2 igual a 7,5. Eu sugiro que você saiba as duas coisas. Quando a gente não tem desenho, tá? Quando o desenho não está feito, ou quando a questão é literal, eu acho mais fácil a gente fazer pela definição do harmônico. Tá? Que definição do harmônico? Que seria isso aqui, né? A definição que a frequência N é N vezes V sobre 2L. E quando você tem desenho e está mais fácil contar e identificar o comprimento de onda, faz pela equação do V igual a lambda F. Belezinha? Deu 30 minutos, eu vou parar esse vídeo aqui. Tá? Daqui a pouco a gente faz outro vídeo.